Fala, meus amigos, tudo bom? Chegamos aqui na quarta aula e hoje vai começar realmente a modelar alguma coisa. No final dela a gente vai fazer esse foguete aqui, ó, que é basicamente um cilindro com alguns detalhes, tá bom? E parece algo simples, mas tem bastante coisa envolvida nisso, tá? A gente vai ver alguns comandos que são usados assim no dia a dia. Daqui para frente, vocês vão modelar, vocês vão começar a usar esses comandos aqui, tá? E até para ilustrar, essa maquete aqui, um T25, eu fiz ele todo usando Blender também. Foi impresso em resina, tá? Não está tudo pronto ainda aqui, estou pintando ainda, mas eu comecei a partir de um cilindro. Tá? A fuselagem dele foi um cilindro que eu fui esticando, fui extrudando, mudando os vértices, posições, até chegar no formato desse avião aqui, tá bom? Eu escolhi esse foguete porque é bem simples, tá? Então não tem muitos detalhes, vocês vão ver que a gente vai começar com o cilindro, estudando ele, colocando alguns detalhezinhos, alguns rebaixos, e eu vou com isso mostrar para vocês algumas coisas que a gente precisa saber, tá? Desde o básico aqui, tá bom? Então a partir dessa aula vai ser assim, a gente vai começar a modelar alguma coisa. A gente, nas primeiras 3 aulas a gente viu o básico do básico, né? Do Blender. Então eu vou começar a usar aquilo que a gente viu até agora, e cada aula eu vou colocar algum detalhe a mais, algum comando a mais que vocês vão usar para construir alguma coisa. Então hoje eu vou começar com esse cilindro aqui, que vai ser esse foguete, e depois na próxima aula a gente continua e termina ele. Faz os foguetinhos do lado, tá bom? Então vamos começar. Então a primeira coisa foi o seguinte, ó. Eu vou criar um novo objeto, um novo projeto, aliás, que vai começar com o seu novo objeto aqui. Vou apertar o 3 para ficar vendo de lado aqui e deixar ele sem perspectiva. Por quê? Eu não vou mostrar nessa aula agora como colocar objetos de referência, imagens de referência, tá? Eu vou ter uma aula só para isso, bem detalhada, vou falar sobre escala, como que eu escolho a escala, como eu defino o tamanho, tá? Nesse nosso caso aqui, vai ser só uma referência. Eu vou simplesmente pegar uma tela que eu tenho aqui, ó, uma tela não, eu tenho aqui uma figura, né, do foguete VLS, mas assim, resumindo o seguinte, ó, tem que estar no modo objeto, aqui no modo ortogonal, e você vai arrastar a imagem para cá, tá bom? E aqui, depois é um objeto como qualquer, eu posso movimentar esse objeto aqui. Um detalhe importante é o seguinte, ó, ele cria essa imagenzinha aqui, ó, e eu posso fazer algumas configurações que eu vou mostrar depois numa aula sobre isso. Mas, para hoje, pense nesse aqui apenas, ó, Opacity. Tá, se eu reduzir vai ficando transparente, tá vendo? Então, escolha um ponto aqui que deixe mais ou menos transparente para que não atrapalhe aqui na hora de criar o objeto. Que sirva como referência, mas eu consigo ver melhor o objeto que eu estou modelando. Tá bom? E aqui os comandos que a gente viu até agora funcionam igual, ó. G de grab, vou tentar colocar mais ou menos no meio. Ele está muito pequenininho, né? Vamos colocar, sei lá, ele está aqui 1, 2, 3, 4, mais ou menos 5 centímetros. Eu vou deixar, vamos supor se eu fosse imprimir isso aqui, eu quisesse fazer ele com mais ou menos 20 centímetros de altura. Então, está com 5, eu vou multiplicar por 4. Então, olha só, a escala também funciona aqui. Só que, como a gente viu nas aulas anteriores, ó, se eu apertar o S agora, ele vai pegar o ponto de origem, que está no meio, né? Dessa imagem. Eu quero usar aqui o 3D Curso. Então, ponto... 3D Curso, minha referência, S de escala e 4 vezes. Acho que é um tamanho legal para a gente ver aqui. E outra coisa, eu não preciso desse objeto aqui, que é o cubo, também não preciso nem da câmera e nem da lâmpada. Então vamos lá, vou tentar mais ou menos centralizar, fazendo o olho, tá? Não tem porque ser muito preciso aqui. Vamos colocar aqui essa tubeira aqui mais ou menos, aqui assim, embaixo. A referência aqui, ó, tá mais ou menos no meio, tá vendo? Um pouquinho mais para cá, talvez. Aproveitando, detalhe interessante, eu não falei quando eu comentei sobre grab, sobre o comando de movimentar. Se você selecionar o objeto, apertar o G, agora está solto, né? Se eu apertar o X, por exemplo, vai ficar só no X. Nesse caso aqui, para nós é o Y, né? G, Y. Olha só. Se eu apertar o Shift, eu consigo ter mais precisão, tá vendo? Ele reduz aqui, ó, o tanto que eu movimento. Eu giro bastante com o mouse aqui, ó, mas ele mexe um pouco a peça. Então, para fazer ajustes finos, tipo aqui, ó, G, Y, eu aperto o Shift, consigo fazer um ajuste fino, ok? Então, mais ou menos isso tá bom. Vamos deixar um foguete com o centro dele alinhado aqui no eixo Z, e tá bom. Vamos ver de lado mesmo só. Eu poderia ver de frente também, colocar outra imagem ou duplicar ela, mas não é o caso agora. Vai ser um cilindro, ele é igual de todos os lados. Por isso que eu escolhi fazer primeiro um foguete, tá bom? Depois a gente vai passar para outros objetos até chegar naquele avião. Então vamos lá.
Vamos criar um cilindro. Só que antes disso aqui, eu não quero ficar com esse foguete atrapalhando aqui, tá? Eu posso deixar ele aqui todo transparente, ou venho aqui e escondo ele, tá? Eu não quero ver ele agora, vou deixar escondido aqui. E vamos criar um cilindro. Shift A, Mesh, Cylinder. E vamos comentar algumas coisas aqui. Esse é o padrão dele, tá? O que é o padrão? Vou clicar aqui para vocês verem. 32 vértices, raio de 1 metro e profundidade, o comprimento dele aqui no caso, né, de 2 metros. Eu posso modificar isso aqui. Depois que eu clico fora, aí acabou. Não tem mais como modificar, não tem como voltar atrás. Então quando a gente coloca o objeto na cena, a gente tem a opção logo em seguida fazer algumas edições. Então vou repetir, ó. Shift A, Mesh e Cilindro. Tá aqui, eu quero 32 vértices, um raio de metro, 1 metro de raio, 2 metros de comprimento, ou eu modifico, tá vendo? Ou digito o valor, vamos supor que eu quero colocar, sei lá, 20. E o raio, não sei, 2. Vértice, eu quero 32, é o padrão. Vocês vão ver com o tempo que 32 é um bom número, por isso que ele vem como padrão para o Blender, né? 32. Mas eu vou fazer o seguinte, para vocês verem aqui, ó, como é que funciona a questão do objeto aqui no Blender, quando a questão da precisão dele, né? Nesse caso, a precisão está de 32 vértices. Se eu aumentar aqui, ó, para 64, ficou bem maior, né? Agora, se eu colocar 6, o que acontece? Olha só, ficou um sextavado. Então, quando eu crio um cilindro, na verdade eu estou criando um objeto que tem vários lados. Pode ser um sextavado aqui, pode ser um pentágono, ou até 4 mesmo. 3, um triângulo. Posso fazer como se fosse um quadrado ali. Sei lá, 10 lados. Assim vai. Nesse nosso caso aqui, eu vou deixar 32 mesmo, que é o padrão. Depois vocês já vão entender. Por que eu não preciso me preocupar com isso aqui muito agora? Porque quando eu for exportar isso aqui para imprimir, eu vou definir a precisão dele. Tá? Então, se eu fosse imprimir assim, se fosse olhar de perto, ia ficar um cilindro com 32 lados. Só que a gente vai ver uma aula só sobre isso depois, mas só para adiantar um pouquinho. Se eu colocar um modificador aqui e fizer uma subdivisão dele, vou colocar uma subdivisão, vou multiplicar, sei lá, 2 vezes. E vou pegar essa face aqui e vou dizer que eu não quero que tenha esses lados arredondados. Vai ficar 1. Depois vocês vão entender isso aqui, tá? Vou deixar sozinho para vocês verem. Quero só mostrar uma coisa. Eu vou aplicar isso aqui, ó. Sair do modo, entrar no modo objeto e aplicar. Olha o que vai acontecer. O modo edição que eu entrei agora, dá para ver todas as faces. Então ele fica quase que se fosse um cilindro perfeito mesmo. Então, quando eu for fazer a impressão, eu vou definir qual vai ser a minha precisão, vamos falar assim, tá? A minha resolução que eu vou querer fazer, tá ok? Então, por isso que 32 já é um bom tamanho. Porque se eu tiver vértices demais, fica difícil de manipular o objeto. Se tiver de menos, também, na hora de fazer a subdivisão, começa a atrapalhar. Então, tem que ter um meio termo, assim, tá? Isso a gente vai... Cada caso é um caso, não tem uma resposta para isso. Tá ok? Não tem uma resposta correta para isso. Então, o padrão 32 é um bom número, vou deixar assim. Tá ok? Então, aqui são o parênteses, vou fechar o parênteses. A gente não vai mexer com subdivisão agora. Eu vou até esconder essa parte do lado aqui por enquanto, para a gente ficar com mais área de tela aqui. Vamos começar de novo. Shift, Edge, Mesh e Cilindro. Então, vou deixar ele. Deixa sempre a última opção que eu usei. 32, 2 de raio, 20 de comprimento. Eu poderia já na hora aqui fazer uma rotação, por exemplo. Mudar a posição dele, rotacionar. Então, mas não é o caso, tá? Não vai ser necessário aqui fazer isso. Deixa assim, tá bom. Vamos voltar de novo agora. Vamos só ligar de novo nossa imagem de referência. Para a gente começar a fazer aqui. Ó. Eu vou também colocar aqui ativar o Match Cap, que é só para a gente ver colorido isso. Fica um pouco mais fácil de ver. Deixar randômico. Fica um pouquinho mais fácil de ver. Para dar um contraste, né? E outra coisa também, vocês podem ver transparente, a gente já viu isso. Ou a gente pode ver também no modo arame. O que nesse caso é bem interessante, ele consegue ver o arame, ver toda a malha do objeto e por trás está vendo a nossa imagem de referência. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero tornar esse cilindro aqui
numa escala que fique próximo àquela imagem de referência ali. Eu vou escolher um ponto para começar. Eu vou começar aqui por cima, essa parte aqui, tá? Da coifa. Vou começar por essa partezinha aqui, bem no meio, essa parte azul. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou movimentar, grab em Z, até aqui mais ou menos. Vou entrar em modo edição, vou selecionar essa face aqui. Lá de lado de novo, grab em Z, até mais ou menos aqui, ó. De novo, grab em Z. E agora, vou mudar a escala dele. Sempre que for mexer na escala, de preferência, entre no modo edição, tá? Para a gente não mudar a escala do objeto como todo. Por enquanto, continua tudo 1 para 1 para 1, tá, ok? Então, vou manter assim. Então, modo edição, seleciona tudo, vou mudar a escala. Só que olha só, o meu ponto de referência está lá no eixo, lá no cursor 3D, lá embaixo. Eu quero mudar para que seja esse ponto aqui, ó. Eu quero que essa face aqui seja a minha referência, tá ok? Então, eu posso dizer que essa face aqui está selecionada. Vamos lá, Shift S, Cursor to Select. Olha só. Aliás, desculpa, eu selecionei todos. Só a face. Essa face aqui, Shift S, Cursor to Select. Tá aqui, ó. Ficou bem no meio. Agora eu seleciono todos e dá um S de escala. Só que olha só. Quando eu mudo a escala, eu mudo a escala do X, do Y e do Z. Então, o meu X aqui, o Y ficou bom. Se eu fizer assim, eu soltar aqui. Só que o Z eu vou ter que editar. Aí tem uma pegadinha legal aqui, ó. Ctrl Z. Que é um comando novo que eu não falei disso aqui para vocês ainda. Escala. Agora, eu não quero modificar o eixo Z. Então, Shift Z. Olha só. Eu travei o eixo Z. Eu estou modificando apenas a escala do X e do Y. Se for ver aqui em cima, os númerozinhos, ele está mudando a escala dele, mas o Z não, né? Então, vamos lá, reduzir. Agora aqui é no olho, tá? Vou fazer usar a imagem como referência. Posso apertar o Shift também, para ter uma referência aqui, mais ou menos aqui, ó. Pronto. Vamos voltar para o modo objeto, aperto o N, olha só, não mudou a escala de nada, nem do X nem do Y, porque eu estou no modo de edição, tá ok? Vamos continuar assim, modo de edição. Bom, já tem essa parte aqui, eu vou fazer agora essa parte de baixo aqui, ó. Mais ou menos até aqui, né? Vai ter uma linha aqui, depois continua reto, ó. Alguns detalhezinhos, depois a gente vai mudar também, mas até aqui embaixo o diâmetro é o mesmo. Até aqui, na verdade, ó. E tem parece que uma saia por fora aqui, mas até aqui o cilindro vem. Então o que eu vou fazer? Entrar no modo edição, já está. Eu vou estudar o quê? Eu quero estudar apenas essa face aqui, ó. 3, modo face, né? Selecionei essa face. Olhar de lado de novo. Aqui tanto faz o 3 ou 1, tá? Só que o número 3 está aqui na nossa imagem de referência. É até uma dica interessante é o seguinte, se não quiser ver a imagem por um momento, aperta o 1, que eu vou estar vendo de lado, tá? Então, como é um cilindro, não faz diferença, tá vendo de lado ou de frente. Então, vamos deixar a imagem aqui, que eu preciso dela. Vamos apertar o E de Extrude. Ele já está travado no eixo Z, né? O padrão vem aqui, ele vai alinhar com as normais do objeto, no caso a face, até mais ou menos aqui, ó. E agora eu quero mudar a escala disso aqui. Só que eu vou mudar a escala agora do X e do Y, não quero mudar o Z, tá ok? Se eu apertar escala, Shift Z de novo, olha só, mesmo que esteja aqui o meu ponto de referência, que é o meu 3D Cursor, funciona, ok? Poderia soltar aqui, ó. Mas tem outro jeito de fazer. Quando eu estou mexendo com cilindros, eu posso optar por o seguinte, ó. Aperto o ponto e vou usar o Medium Point. Por quê? Escala, olha só, onde é que está? Está no ponto médio. Por quê? Todos esses vértices aqui, ó, o ponto médio deles é o centro, né? Então, no caso do cilindro, que é um ciclo perfeito, essa parte aqui, essa face, então o meu ponto médio vai ser exatamente ali. Com isso eu não preciso ficar mudando o ponto o cursor o tempo todo, tá? É o jeito mais fácil de fazer. Mas eu gosto de mostrar as várias formas de serem feitas, vocês escolhem, tá?
Então o que eu fiz? Ponto, usei median point. Então ele vai pegar o ponto médio do que está selecionado, nesse caso é aqui. E se eu apertar a escala, nem preciso travar o eixo Z, porque eu estou mexendo só aqui agora, ok? Então para cilindro eu acho mais fácil assim. Eu vou fazer daqui para frente desse jeito, tá? Então vamos clicar aqui, mais ou menos isso. Pode ver que a imagem de referência não tem, nunca é exatamente igual, né? Mas é uma referência apenas, como falei. E vamos extrudar agora esse aqui, ó, até lá embaixo. Até aqui mesmo. Ou, como isso aqui é uma saia, eu poderia clicar até aqui e depois abrir e fazer essa saia aqui. Então vamos fazer. Extrude. Ó, eu vou jogar mais ou menos aqui, ó. Eu estou vendo de longe, só que eu vou colocar um zoom agora. Porque eu extrudei, né? Agora eu vou movimentar com precisão. Então, aproxima com o zoom. Vou colocar aqui G no eixo Z apenas, até onde eu quero, mais ou menos aqui. Ó. Vou extrudar de novo, até essa saia aqui. E escala. Ok? E tem um detalhezinho também que eu não entendo muito bem como é que está isso, eu acho que ele fecha um pouco. Eu vou fazer aqui. Extrude de novo. Até aqui. Escala. Mais ou menos isso. Tá bom? Então, vamos ver agora ele normal como está ficando. Tirar do modo transparente, desliguei aqui. Tá feito. Tá ok? Tá quase que pronto, né? Rapidinho. E agora vamos continuar a edição dele. Só que eu vou fazer a parte de cima, tá? Vou pegar esse conezinho aqui, ó. Vou pegar essa face aqui. 3. Selecionei a face. 3 do numpad para entrar na visualização de lado. E vou extrudar agora para cima aqui. Extrude. O padrão já é o Z. Mais ou menos aqui. Eu vou ligar de novo o modo arame. Escala. Nesse caso aqui, ele é meio que um cone perfeito mesmo, né? Não tem nenhuma curvatura. Então, isso aqui já está legal. É de fazer até aqui só. Não preciso colocar mais subdivisões. E agora, essa parte arredondada, lembra que eu mostrei no começo a subdivisão, né? Ele tenta arredondar os pontos, não vou ver isso depois. Então aqui eu vou criar umas 3 extrusões, mais ou menos, para tentar mais ou menos emular essa parte redonda. Mas quando eu for aplicar depois a subdivisão, vai ficar bem certinho. A gente vai ver depois isso. Então por enquanto faz o seguinte, ó. Extrude para cima de novo, mais ou menos aqui, escala. Então sempre assim, E depois o S. Ó, extrude, S. Tentar mais ou menos manter a curvatura. Extrude, S. E vai chegar um ponto aqui que eu vou ter que... eu não vou poder continuar estudando para sempre, né? Eu vou ter que ter um ponto de parada aqui, ó. E agora chegou a hora que eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Deixa eu isolar esse objeto, para vocês verem só ele. Que é o seguinte, ó. Quando a gente cria um cilindro, lembra que ele abre aquela caixinha que a gente vai escolher o número de vértices, o raio, a altura dele, rotação, tipo de coisa, mas tem uma coisinha a mais lá também que eu não mostrei de propósito, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, eu vou apagar essa face aqui. Estou com ela selecionada, né? X, Only Faces, tá? Ficou em aberto. Eu gosto sempre de deixar ligado o Face Orientation, que aparece lá o buraco, né? Eu quero fechar isso aqui de um jeito agora. Se eu tiver uma face reta, vai ficar meio estranho isso aqui. Então, eu preciso que ela continue sendo pontuda, né? E depois que o meu subdivisor ali, meu modificador, ele vai fazer com que ele arredonde tudo isso. Então, uma face reta ficaria esquisito, não ia dar muito certo. O que se faz nesses casos normalmente aqui? Ó? Se cria um monte de triângulos, tá? Então não é bom ter triângulos na malha em alguns pontos, mas em alguns pontos você precisa ter. Em alguns pontos, quando se encontram muitas arestas, você vai acabar formando triângulos. E isso não é um problema. Esse é um caso que não tem problema nenhum, tem um triângulo. E quando a gente faz a inserção de um cilindro, a gente tem essa opção de fazer lá já. Vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar para cá. Vou só esconder isso aqui, para não atrapalhar, não misturar as coisas. Shift A. Eu vou adicionar agora um outro cilindro. Só que olha só. Cap Fill Type. N-GON. O que é N-GON?
O N-gon é toda a face que tem mais que 4 lados. Tá? No caso aqui desse cilindro, eu tinha aqui uma face que era um cilindro, né? Aliás, um círculo, e uma circunferência fechada com 32 lados. Então era N-gon de 32 lados. Como eu deixei o padrão é esse, N-gon, ficou aqui do jeito que vocês viram lá, que seria essa face aqui embaixo, essa face aqui em cima. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, um triangle fan, como se fosse um ventilador de triângulo, né? Ou nada. Poderia deixar vazio, ou uma série de triângulos. Pronto, olha só. Isso que ele faz pra gente, ó. Ele cria vários triângulos. Por que isso aqui é interessante? Se eu pegar esse vértice só aqui, colocar de lado, eu consigo subir o vértice e fazer a pontinha que faltava, entendeu? Aí quando eu colocar depois o meu subdivisor, ele vai pegar esses cantinhos e arredondar. E daí vai ficar o formato correto daquela pontinha redonda que eu queria, né? Entenderam? Então, às vezes é interessante ter triângulo assim na ponta. Mas vou apagar isso aqui. Vou voltar, deixar o cilindro aberto. Que eu vou até chamar aqui de foguete. Opa, maiúsculo. Foguete principal. Depois a gente faz os laterais no outro aula, tá? E vamos entrar nele, edição, vamos lá, dar um zoom. Eu quero mexer nessa parte aqui, né? Bom, como é que eu fecho isso aqui agora? Eu preciso agora criar um ponto aqui no meio, né? Que eu possa fazer aqueles triângulos lá. Como é que eu faço? Bom, mas assim, ó, tem um jeito, tá? Eu poderia fazer de vários jeitos. O que eu acho mais fácil é ser assim, ó, olhar por cima, 7. Vou extrudar de novo, tá vendo? Dou um ESC, vou soltar. E agora eu vou mexer na escala. Tá? Lembrando, ele está no medium point, né? Vou mexer com a escala e vai trazer para cá. Ó. Olha só. Vai chegar um ponto que eles vão se colapsar num lugar só. Como é que faz isso? Eu posso, dando um zoom, tá, bateu um limite aqui do Blender, tá? Chegou no limite dele aqui, ó. Vou deixar isso para vocês verem. Parece que está tudo uma coisa só. Parece que é um ponto só, mas são 32, né? Inclusive eu posso ligar aqui as estatísticas. Olha só, tem 32 vértices aqui selecionados. Como é que eu resolvo isso? Com o comando M. Merge. Pode ser by distance, nesse caso aqui vai juntar tudo uma coisa só, mas o melhor é o collapse. Eu vou colocar todos eles, os 32 vão colapsar, tudo num ponto só, no ponto central. Ou at center, daria a mesma coisa. Tá? Então, at center. Olha só, ficou um vértice só. Aqueles vértices todos aqui, os 32 ficaram num só. Então agora eu tenho 32 triângulos, ok? E agora, dá um grab naquele pontinho só, em Z, algo mais ou menos assim, para fechar a pontinha. Depois nós vamos ver como arredondar isso aqui, tá ok? Tá quase pronto, né? Vamos fazer essa parte de baixo aqui, ó, para o escapamento dele. Vamos selecionar também essa face aqui, olha de lado, extrude. Grab em Z, até mais ou menos aqui. Eu poderia até zerar os pontos, que tá vendo que tá acima do eixo. Seria fácil fazer, só colocar aqui, ó. Tá quase que no zero, né? Aliás, ele tá... Pera aí. Ah, porque eu acho que como eu fiz modificação dele antes, ele acabou não zerando o ponto aqui. Eu poderia tentar zerar ele aqui, mas vou deixar assim, ó. Ele tá quase em cima da linha. Grab em Z. Ah, tá, é que eu mexi o... Ele não tá dando zero aqui porque eu mudei o ponto central, lembra que eu tinha feito o 3D Curso, eu modifiquei ele. Então, por isso não ia dar certo mesmo. Talvez se eu colocar o Shift C, voltar pro zero e funcionar, não vai funcionar. Só se eu fizer assim, ó. Ó, o Z dele, ele tá modificado, né? Talvez se dar um Ctrl A e modificar a localização dele, aí vai zerar, aí pode ser, porque ele vai ficar aqui embaixo, aí daria certo. Ó, o Z ficou 0,0003, pessoal, isso aqui não muda nada, tá? Como eu disse lá na primeira aula, acho que foi na primeira aula, que o Blender é uma escolha perfeita para fazer modelagem 3D para impressão, né, 3D, porque o limitante não é o software, é a impressora. Então a impressora não vai dar uma precisão com esse número de casas decimais, tá?
Mas eu poderia, por preciosismo, chegar aqui e falar, não, eu quero 0, pronto. Ficou tudo 0 agora, tá bom? Então, todos os 32 vértices aqui estão exatamente em cima do eixo. Se eu continuar ampliando aqui, ó, tá aqui o eixo. Só tirar a imagem de trás, ó. Beleza? É só um parênteses para vocês entenderem um pouquinho isso aqui, mas não faz diferença nenhuma, tá ok? Para nossa modelagem aqui. Liga de novo aqui a imagem de fundo e vou dar uma escala agora para ficar mais ou menos assim. Deixa eu voltar para o modo arame. Escala. Eu acho que aqui no meio é um pouquinho maior, não é uma coisa reta, é um pouquinho ovalado assim, né? E eu vou aproveitar para mostrar o último comando de hoje que a gente vai ver, que é o comando Ctrl+R, que é criar loops novos. Porque o que é esse loop novo? Cada vez que eu estou fazendo uma extrusão dessa aqui, ó, eu estou adicionando geometria. Né? Se eu apertar o A, selecionei tudo, esse objetozinho aqui, esse foguetinho, já está com 353 vértices. Tá? Então, eu posso continuar subdividindo ele. Isso vai ser necessário quando eu começar a colocar detalhes, tem alguns aqui que eu vou fazer agora já, e quando eu fizer aplicar a subdivisão, eu vou precisar ter alguns vértices, algumas arestas para segurar um ponto, alguns pontos para que não ficar totalmente arredondado. Mas isso eu vou explicar depois na aula de subdivisão. Mas o que interessa é o seguinte, eu posso fazer cortes aqui na malha. Por exemplo, eu tenho um corte aqui em cima, um loop, né, aqui em cima, e outro aqui embaixo só. Então tem uma aresta bem esticada aqui, umas faces bem esticadas. Eu poderia fazer subdivisões aqui. Ó. E como é que faz isso? É bem simples, é o Ctrl+R. Se eu soltar, clicar e vai ficar aqui bem no meio, ou eu posso girar a rodinha do mouse. Olha só quantos cortes estou fazendo. Vou fazer vários só para vocês entenderem aqui. Ó. Cliquei. Subi agora para 1313 vértices. Então eu crio subdivisões aqui dentro. Tá? Às vezes eu preciso fazer muitas mesmo, às vezes não, depende do caso. Nesse caso eu não preciso, tá? Tudo isso. Então vou dar um Ctrl Z. Mas aqui embaixo eu acho que é interessante eu ter talvez um arredondamentozinho um pouquinho aqui. Ó. Ctrl R aqui, vou colocar 2. E vou mudar a escala deles um pouquinho a coisa. Apertar o Shift até para ficar um pouquinho ovalado, tá vendo? Ficar um pouquinho arredondado aqui. Ó. E eu poderia fazer o seguinte ainda. Poderia pegar essa face aqui, fazer outro extrude. Aperto o S. Um pouquinho menor. Deixa eu tirar a transparência para vocês verem agora melhor. Aí, ó. E subindo. Extrude. Ficou para fora, não tem problema. Eu vou arrumar já. Olhar de lado de novo aqui, transparência. Grab em Z. E ligar a transparência, né? Eu liguei só o arame. Escala. Pronto, mais ou menos assim. Ó. O que eu estou fazendo aqui? O foguete ele tem que ser oco aqui, né? Deixa eu tirar a transparência e voltar com cores. Se eu fosse imprimir isso aqui realmente, eu teria que ficar algo mais ou menos assim. Eu teria que estar vendo o escapamento do foguete aqui, né? Então eu teria que ter uma parede aqui, teria que ser oco realmente. Então eu teria que fazer essa extrusão aqui para cima, tá? Então isso ia formar uma parede aqui no meio. Tem um comando que é o Alt B. O Alt B, a gente cria uma janela e vai ver somente aquela parte onde está selecionada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar só essa parte aqui, ó. A minha máquina deu uma travadinha agora. Ah, foi. Tá, deixa eu tirar a imagem para não atrapalhar. Olha só como ficou a parede, tá vendo? Estou vendo por dentro agora aqui da minha peça. Por isso que é interessante estar sempre ligado o Face Orientation, porque daí eu consigo ver a parte interna, né? O lado de dentro aqui da peça. E se eu der um Alt B de novo, eu volto como estava antes, tá ok? E só falta um detalhezinho que eu lembro, deixa eu ver que eu tinha feito antes aqui, ó. Tem umas coisinhas aqui, e tem uns rebaixozinhos, que eu poderia colocar loops aqui e fazer umas escadinhas, tá? Eu vou mostrar um só, pra gente não perder muito tempo. Vou pegar um exemplo aqui, acho que aqui ele tem uma entradinha assim, um rebaixo, ou aqui, ó. Então tanto faz, tá? Mas só pra gente ilustrar qual a ideia. Vou voltar de novo pro foguete principal.
e vou fazer um loop aqui, ó. Ctrl R, deixa eu primeiro voltar o zoom, aqui, ó. Ctrl R, clica e movimenta ele, mais ou menos aqui, ó. Grab em Z, onde você quiser, mais ou menos aqui. Vou colocar outro aqui embaixo também, para fazer só um rebaixinho, para dar um detalhe nele. Ctrl R de novo, mais ou menos aqui. E agora eu teria que fazer uma extrusão desses caras aqui para dentro, né? Aí tem um comando que é o seguinte, ó. Eu quero pegar essas faces aqui, que estão aqui dentro, só essas. Então aperta o A 2 vezes para desselecionar tudo. 3, modo face. Deixa a transparência ligada, né? Que é o Alt Z, ó, ligado. A transparência aqui. Eu cliquei aqui, mas é aqui, tá? E pode, com o B, criar um box de seleção. Vou pegar esses caras aqui. Olha só, selecionou todos, tá vendo? E agora, se eu mudar a escala disso aqui, o que vai acontecer? Olha só. Deixa eu voltar com cores, ficar mais fácil de ver. Deixa eu até tirar aqui a imagem de fundo. Se eu simplesmente apertar o S, olha só, ele muda tudo, tá vendo? A escala de tudo. Eu não quero isso. Eu quero fazer com que eu extrude isso aqui, tá? Então, seria o seguinte, ó. Extrude, só que eu vou dar um ESC. Então eu acabei criando novas faces, né? E agora sim, eu posso dar um S. Só que olha só, ele vai cada vez reduzindo mais. E se eu quiser ter um canto vivo aqui, ó? Eu não quero que isso aqui, ó. Eu não quero que vá criando esse ângulozinho aqui, ó. Como é que eu resolvo isso? Então, Ctrl Z, escala, Shift, Z. Então olha só, de novo, que a gente viu lá no comecinho. Estou mexendo apenas no X e no Y. No Z não. Então o que eu fiz? Eu criei 2 cortes, eu limitei onde ia ser o corte. Criei 2 loops, né? Chamo de loop cut aqui, são loops para corte mesmo. E aí eu selecionei aquelas faces, extrudei e mudei a escala. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem agora, deixa eu tirar a transparência. Olha só, a gente tem um foguetinho aqui, com alguns detalhes já, um rebaixinho aqui. É difícil de ver, né? Mas tá ali o rebaixo. E isso aqui poderia ser impresso já, tá ok? Mas por hoje tá ótimo. Então, espero que com isso vocês tenham conseguido entender um pouquinho como é que a gente manipula cilindros. Eu já pude mostrar outras coisas também. E na próxima aula agora a gente vai continuar, tá? A gente vai fazer esses foguetes do lado, posicionar, e eu vou mostrar como usar a ferramenta de array, que é eu fazer um foguete só, um daqueles foguetes secundários, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Esses 4 foguetinhos do lado aqui, ó. Tenho 2 aqui e seria 2 de lado aqui, né? Então nós vamos desenhar um só. Vai desenhar um só e vai usar um modificador para poder duplicar ele, tá? Duplicar no eixo X e no eixo Y. Então ele vai quadruplicar. Então vamos fazer um array, ok? Esse é o jeito de fazer. E vou aproveitar para mostrar outro jeito, que é copiando o objeto para outras posições e copiando o objeto, mas mantendo uma malha só. Porque esse é um conceito bem interessante, que eu vou fazer uma cópia do objeto, mas a malha eu poder modificar num só. Então vou mostrar as 2 formas na próxima aula, tá bom? E, como eu já falei antes, eu não tenho como interagir com vocês assim ao vivo, né? Porque isso aqui é gravado, mas o único jeito de conversar é via comentários. Então me digam se vocês estão acompanhando, se estão aprendendo, se estão entendendo, tá ok? Porque com isso eu vou direcionando as aulas de acordo com o que vocês vão me pedindo. E pode também, lógico, tirar dúvidas. Coloque dúvidas nos comentários, eu vou sempre tentar nas próximas aulas e responder para vocês. Tá ok? Se estiverem gostando, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos também, tá ok? Se tiver sido útil para vocês. Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo.